Muito se fala sobre o caráter social e político que a educação deve ter. É na escola que a criança aprende a se socializar e aprende a se relacionar politicamente com os outros. É na escola que ela tem as primeiras experiências políticas, como por exemplo em associação de pais e mestres, associação de alunos e etc. e tal. Outra questão também importante é a questão de ler os clássicos. Há um debate profundo entre educadoras e educadores sobre como e por que devemos ofertar para os nossos educandos os clássicos da literatura, da ciência e da política. E esse livro, qual eu vou comentar hoje, junta um pouco dessas duas partes em quadrinhos maravilhosamente ilustrados. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Nele, a gente vai comentar um pouco o quadrinho para criança, né? São crianças até mais ou menos 8 a 9 anos, que é o Capital para Crianças. Adaptado, na verdade, pela Joan Riera e ilustrado pela Liliane Fortuneri. Nele, que eu tive o prazer da Boitempo mandar aqui para mim uma cópia, e eu já passei inclusive para minha irmã e para o meu sobrinho, para eles lerem, para eles conversarem e tal. E a partir dessa vivência que eu resolvi fazer esse livro. Então eu agradeço muito a Boitempo por ter mandado essa cópia aqui para mim e também a vivência que eu tive com a minha irmã e o meu sobrinho também. É interessante a gente pegar um livro como esse, porque ele pega ideias que são extremamente complexas, como é o pensamento marxista ou marxiano. Eu nunca sei a diferença entre um e o outro. Se você sabe, bota aqui embaixo nos comentários para eu entender um pouco melhor a diferença entre marxista e marxiano. Para os marxistas, é umas ideias muito complexas do Marx, principalmente no Capital. O Capital é um livro que demanda muita dedicação, não é uma leitura fácil, você precisa ter lido alguns outros escritos do Marx, alguns outros escritos sobre economia política, enfim. Nesse livro, que ele tem um pouco mais de 20 páginas, é um livro bem curtinho, na verdade é um gibi, né, uma história em quadrinho bem curtinho, ele narra para crianças a ideia, na verdade, principal que está contida no Capital, que é a exploração do homem pelo homem através da economia depois da Revolução Industrial. Você tem aí três personagens principais. O vô Marx, né? O vô, ele, inclusive, acho que ele chama de Marx, ele não chama de Carlos. E você tem outros dois personagens que fazem homenagem. Esses dois personagens, eles fazem homenagem a dois grandes pensadores contemporâneos do Marx, que é, de um lado, o Frederico, que obviamente é uma menção ao Engels, e a outra, que é a Rosa, que faz uma homenagem à Rosa Luxemburgo, que também foi uma importante pensadora da obra do Marx. A história, então, ele vai contando, os netos dele, né, do Marx, pedem para eles contarem, ou pede para o Marx contar uma história que aconteceu de verdade. E aqui é interessante, porque é uma das facetas mais interessantes do Marx é como historiador. O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, é um livro que mostra o Marx fazendo história do tempo presente, ele narrando os eventos e analisando os eventos do tempo presente, é ele vivenciando essa história. E achei bem legal eles usarem de uma forma bem secundária, assim, mas bem clara, essa faceta do Marx enquanto historiador. E aí ele vai contando a história de como um amigo dele, na cidade de Liverpool, as crianças perguntam, Liverpool não é a cidade dos Beatles? Meus pais adoram os Beatles e tal. Ele vai narrando como que se dá a relação entre o trabalho e o salário, né? Entre a riqueza que você produz e a riqueza que você recebe. É de uma clareza muito simples, né? Uma clareza direta, você não enrola muito. Ele é um livro que ele entrega uma mensagem extremamente positiva em relação ao marxismo, em relação à obra do Capital. E é o mais interessante, ele é entendível, ele é inteligível, mesmo para crianças tão pequenas. Porque ele não, em nenhum momento, ele usa termos científicos, termos filosóficos complicados para a criança. Pelo contrário, ele parte do imaginário da criança, do imaginário, inclusive vocabular da criança, para conversar com as crianças.
Dessa forma, o livro se torna extremamente agradável para as crianças lerem. Fora que as ilustrações ajudam muito, né? Vocês estão vendo aí na imagem algumas ilustrações do livro. E vocês percebem o quanto gracioso e o quanto bonito são essas imagens, né, essas ilustrações, o que facilita muito a leitura. Eu sou um amplo defensor que as crianças precisam ter contato com clássicos da literatura, da ciência, das políticas e etc. Agora, cabe a nós, educadores e educadoras, traduzir para o universo infantil o que seja esses clássicos, através da linguagem, através da abordagem, através inclusive de resumos. Eu acho que é um debate muito válido perguntar se a criança deve ou não, e criança eu estou falando com você, viu, aluno do ensino médio, se deve ou não, por exemplo, ler o Guarani do José de Alencar, se deve ler o Machado de Assis. A resposta para isso é sim, você deve, mas devidamente mediado. A gente precisa se lembrar que a nossa função, enquanto professores e professoras, enquanto educadores e educadoras, é mediar a sala de aula. Ou seja, não é através de você largar o livro lá na mão da criança e falar lê e depois faz uma prova que você está mediando isso. Você precisa transpor um pouco para as vivências que eles têm, o que está acontecendo ali. Nisso eu posso dar minha experiência pessoal. Eu acho o Guarani do José de Alencar um porre. Eu já li algumas vezes ele, eu li 3 vezes. Eu li na faculdade uma vez, antes da faculdade para fazer a FUVEST, e no colegial eu tive que ler também. As 3 vezes eu detestei ler o Guarani. Eu acho um livro muito narrativo, tem um discurso extremamente complicado, a imagem que o José de Alencar faz do indígena e do indianismo é uma coisa extremamente complexa, e eu odiei esse livro. Só que eu, como professor de história, não vou me furtar de ofertar esse livro para os meus alunos enquanto eles estiverem aprendendo o que é a questão indígena e a formação da identidade brasileira no século XIX a partir do romantismo. Então é importantíssimo que a gente tenha isso em mente, né? Que esse livro aqui, o Capital para Crianças, ele mostra como que a gente pode olhar para uma determinada faixa etária, olhar para uma determinada idade e, a partir daí, adaptar ele para as crianças. Se algum desses leitores que tiveram contato com o Capital para Crianças for ler depois do Capital, a gente fez um enorme favor para eles, porque vai se aprofundar e vai crescer ainda mais o campo das ideias, o campo ideológico, o campo vocabular, a interpretação de texto e etc. Tudo isso que os grandes clássicos da literatura podem nos trazer. É sempre bom lembrar também que os clássicos da literatura têm que ser lidos por eles, porque sem eles a gente está fora do cânone, fora do entendimento do campo social, cultural ao qual a gente está inserido. Então, se você é um brasileiro que, por exemplo, nunca leu nada do Machado de Assis, você provavelmente está fora do cânone, está fora do campo cultural brasileiro. A gente pode se criticar, sim, como que esse cânone é feito. Por que que ele geralmente, né, é branco, ocidental, cristão, burguês, heterossexual e cisgênero. A gente deve questionar isso sim. É preciso que a gente dê espaço e que a gente conquiste espaço para coisas que estão fora desse eixo. Então eu recomendo muito a leitura, tanto para você que tem um filho pequeno, para você que tem uma filha pequena, que está começando a educar ele, tanto nas questões políticas, nas questões sociais, que ele já dá uma boa apresentação dos problemas sociais no qual a gente vive e a base que o Marx vai achar que é o grande problema social, que é a exploração do homem pelo homem. Eu também recomendo muito para você que é professor no Ensino Fundamental 1, e se você quiser introduzir, por exemplo, filosofia com seus alunos, usar esse livro. Eu estou passando por isso agora, estou sendo professor de filosofia do Ensino Fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano, e tem sido um barato poder fazer esse tipo de exercício, porque a gente não pode se basear muito em texto, porque estão num processo ainda de alfabetização, de consolidação de alfabetização. Então, trazer esse tipo de adaptação funciona bastante. E eu também recomendo para você
que gosta da obra do Marx e está sempre inteirado, e é sempre bom a gente ter relembrar essa coisa lúdica, que até o marxismo tem essas questões lúdicas do aprendizado, do ensino e do conhecimento. Era isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha, desse pequeno comentário sobre o Capital para Crianças. Fica mais uma vez, eu agradeço aqui a Boitempo por ter mandado para mim essa cópia. Né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. No final aqui vão ter 2 indicações de vídeo. Não se esqueça também de entrar em www.catarse.me/Clio. Lá, a partir de R$5 por mês, você ajuda esse grupo de professores e professoras a continuar no ar e produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita e acessível para todas. E se você quer interagir com os membros do Clio, entra nesse link aqui do Telegram, que nós temos um grupo lá onde você pode interagir com a gente.